Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Matéria de hoje, Igreja Evangélica Voz da Verdade. Olha, eu sempre digo aqui, nós amamos todas as pessoas, respeitamos todas as pessoas, independente de religião. Agora, todo o nosso trabalho é no campo teológico, no campo das ideias. Neste caso, especificamente, o que nós estamos fazendo? A Igreja Evangélica Voz da Verdade, a liderança, os teólogos do movimento, negam a doutrina da Santíssima Trindade. Eu estou mostrando por que nós defendemos a doutrina da Santíssima Trindade, mostrando na Bíblia, comparando, só isso. Eles negam, nós defendemos. O cristianismo histórico, o cristianismo ortodoxo defende esta doutrina. E eu estou mostrando a defesa bíblica e também mostrando os textos utilizados pelo movimento para negar a doutrina, só comparando no campo teológico, tá bom? Então vamos em frente. Natureza versus personalidade. Então esses termos nós precisamos entender. É importante entender. Então veja, natureza. Natureza é essência ou condição própria de um ser. O Pai é uma pessoa espiritual e sua natureza é absolutamente divina. Então o Pai não tem corpo físico, ele tem um corpo espiritual. Precisa ficar bem claro isso aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa citação está na primeira carta que Pedro escreveu, no primeiro capítulo, verso 3. Então, Deus Pai tem o quê? Uma natureza espiritual. Por exemplo, Satanás é uma pessoa, mas com corpo espiritual, natureza espiritual, é espírito. Nós somos pessoas, mas temos um corpo físico, um corpo de matéria, de substâncias químicas. Isso é natureza. Veja que personalidade é outra coisa. É a individualidade consciente. Personalidade indica um ser que tem inteligência, intelecto, nós já aprendemos, vontade própria e sensibilidade. Então as três faculdades da personalidade são intelecto, emoção e vontade. Nós já estudamos isso também. O Pai é uma pessoa espiritual, com vontade própria. Aí vem as citações de inteligência, de sensibilidade. Você pode conferir com calma esses textos. As três pessoas da Santíssima Trindade, três pessoas, têm as três faculdades, né? O que quer dizer? Intelecto, emoção e vontade. Isso é claro na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Agora, a natureza de Cristo. Olha que interessante. Nós já aprendemos que Jesus tem duas naturezas. Ele é 100% Deus, uma natureza espiritual, e 100% homem, uma natureza humana. Nós já aprendemos isso aí. Se você perdeu essa matéria, está em Teologia Sistemática 2. Pode conferir. Então vamos ver o que ensina a Igreja Evangélica Voz da Verdade sobre a natureza de Jesus. Vamos ver? Então Jesus é o nome próprio do Criador soberano e supremo, que popularmente é conhecido pelo título apenas, que é Deus, mas nem sempre este título designa o Criador soberano e supremo. Assim sendo, a Bíblia deixa claro que também o título Eloá, Jeová, Eloi, Deus, etc., são palavras que designam os títulos do Espírito Santo, que tem título de Pai, também tem o título de Filho do Homem. Bem, não é bem assim. Nós já aprendemos na matéria Teologia Sistemática 1 que Deus tem nomes genéricos e nomes específicos, que são só usados para Deus.
Então, Deus, que ele chama aí de Elohim, Eloá, são nomes genéricos que são usados tanto para divindade verdadeira como falsa, como Baal e Dagon e outros deuses do paganismo. Agora, Jeová não. Jeová surgiu em função da união de Adonai, que quer dizer Senhor no hebraico, usado só para Deus, e o tetagrama, o Y, o H, o WH. Então, na função surgiu Jeová. Então, é um nome da divindade, não é título, é nome da divindade, nome específico. O Pai é chamado de Jeová, o Filho é chamado de Jeová, o Espírito Santo é chamado de Jeová, mas não tem 3 deuses, só um que recebe esse nome, mas é dado tanto para o Filho, como para o Espírito Santo, como para o Pai, tá bom? Portanto, isso aí. Aí eles continuam, então, dizendo, são palavras que designam os títulos do Espírito Santo, que tem título de Pai, também tem o título de Filho de Homem, porque se fez carne. Então, estão dizendo que o Espírito Santo se fez carne? Não. Quem se fez carne foi o Filho. Não foi nem o Pai, nem o Espírito Santo. O texto sagrado é claro. Vamos em frente. Então, vamos para a resposta. O nome Jesus foi dado quando o Filho de Deus se fez carne. Olha o texto sagrado. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus, no 1º capítulo, verso 21. Jesus é o nome humano de Jesus, dado pelo anjo Gabriel a Maria. Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1:31. Significa o que, Jesus? Qual o significado desse nome? O Senhor é salvação. Deus é salvação. Adonai é salvação. Jeová é salvação. E Jesus não é o nosso Salvador? Então Jesus é um nome que foi dado quando ele nasceu, quando ele entrou no nosso sistema, no mundo temporal. Antes ele não tinha esse nome. Tá bom? Portanto, isso aí. Agora, outra declaração estranha dos teólogos desse movimento. Veja só o que eles dizem. Tudo isso tem prova, tá? É tudo documento. Resumindo, concluímos que o Cristo de Deus é o corpo que Deus moldou no ventre da Virgem para comportar a plenitude da divindade. O corpo de Jesus Cristo é a parte física do Espírito Santo, que se fez filho para processar transfusão de sangue limpo, imaculado em nós, para nos purificar interiormente e nos fazer filhos também. Não é estranha essa declaração? Depois você leia com calma esse slide. Agora veja esse ponto. O corpo de Jesus Cristo é a parte física do Espírito Santo, que se fez filho para processar transfusão de sangue limpo, imaculado em nós. Não está estranho essa afirmação? Quer dizer, que o Espírito Santo é Jesus. Quando ele nasce, o Espírito Santo, vou ler de novo, o corpo de Jesus Cristo é a parte física do Espírito Santo. Veja só que... Vamos para a resposta. Sabemos pela Bíblia que Jesus, sendo Deus o Criador de todas as coisas, se fez carne. Então, Jesus é divino, nós já aprendemos isso. E o Verbo se fez carne. Mas desconhecíamos que o Espírito Santo fosse a parte física de Jesus. Se o Espírito Santo fosse a parte física de Jesus, quando o Espírito Santo desceu sobre os cristãos no dia de Pentecostes, então se teria dado a volta de Jesus, não é isso? Se a parte física de Jesus, ou melhor, é a parte física do Espírito Santo, então quando ele desceu no dia de Pentecostes, então Jesus já voltou? Veja como não tem sentido essa teologia. Bem, a quem foi paga a nossa redenção? A quem Cristo pagou o resgate? Se for negada a doutrina ortodoxa da Trindade, negando-se uma distinção entre as pessoas da deidade, conforme quer o modalismo, Cristo teria de pagar o resgate ou a raça humana ou a Satanás. Concorda comigo? Se Jesus é o próprio Pai, que é o próprio Espírito Santo que morreu na cruz, então pagou o resgate para quem? Vamos ver o que a Bíblia fala. Efésios 5:2.
e andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Quem morreu na cruz? O Filho. Nós vamos ver depois, em textos bíblicos, o Pai falando, o Espírito Santo descendo do céu e Jesus, o Filho, sendo batizado. Nós vamos ver as três pessoas, nós vamos chegar lá. Mas a pergunta é o seguinte: crucificaram o Pai? Quem que foi crucificado há mais ou menos 2000 anos? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Quem morreu na cruz? Quando Jesus entrega o seu Espírito, o diálogo que Jesus trava com o Pai, como entender isto? Se ele é o próprio Pai, o Espírito Santo. Então a pergunta é: quem morreu na cruz? Crucificaram o Pai? Por que essa pergunta, crucificaram o Pai? Ora, se só existe uma pessoa na divindade, então foi o Pai que morreu na cruz? Olha que situação. E este ensinamento é um ensinamento muito antigo, do 2º século da era cristã, chamado de patripacianismo. E o que significa esta palavra? Ela é oriunda do latim pai, pater, pater, sofrer. Então, patripacianismo é uma heresia, uma doutrina que surgiu e começou a ser ensinada no 2º século. Daí a pergunta: crucificaram o Pai? Essa heresia foi combatida, mas ela surge novamente agora nos tempos atuais, tá bom? Basicamente, os textos bíblicos utilizados pelos grupos que defendem a ideia de que Jesus Cristo é o Pai e o Espírito Santo ao mesmo tempo são. Agora nós vamos ver os versículos que os unicistas, logo a Igreja Evangélica Voz da Verdade, estes grupos, essa denominação, ela também lança a mão destes textos para defender a sua doutrina. O primeiro deles está em João 10, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Está vendo? Jesus mesmo está falando. Eu e o Pai somos um. E como explicar este texto, entender este texto? Vamos para a resposta apologética, resposta de defesa. Neste versículo, vemos a pluralidade na unidade. Basta observar a expressão somos, pluralidade, unidade. Jesus não está dizendo que é a mesma pessoa do Pai, mas que ele e o Pai são duas pessoas distintas em unidade divina. Simples. Quer ver um exemplo? Eu posso usar o termo, olha, eu e minha esposa somos um. Eu e minha esposa, pluralidade. Somos um. Unidade, um quê? Um casal. Simples. Quer ver? Eu e você somos uma. Uma o quê? Escola, não é? Eu ensino, você aprende, você também transmite o seu conhecimento. Ou ainda, eu e vocês, agora o plural até do lado de lá, eu e vocês somos uma o quê? Unidade, uma escola, um centro de aprendizado, simples. Portanto, João 10, versículo 30, deve ser entendido como uma declaração de Jesus da sua unicidade de natureza, unicidade de sua natureza essencial com Deus, isto é, ele é essencialmente igual a Deus. Simples. Vamos em frente? Outro texto, João 14, 9, utilizado pela Igreja Voz da Verdade, pelos unicistas. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus está falando que ele é o Pai. Não é isso que o texto está falando. Vamos entender. Resposta de defesa, resposta apologética. Encontramos aqui uma reiteração da mesma substância da declaração do verso 7 deste capítulo.
Olha o que diz o verso 7. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Ou seja, quem vê ou quem aprende os ensinamentos de Jesus, vê o Pai, porque Jesus é o que transmite a verdade, que transmite a palavra de Deus, a palavra divina. Então, ver o Pai não consiste meramente em contemplar a sua presença corporal, mas em conhecê-lo. Fica subentendido que não ver o Pai na pessoa de Jesus é o mesmo que não conhecê-lo. O Filho é o único expositor do Pai aos homens. E aí vem as referências para você conferir. Eles estavam vendo a palavra, vendo a verdade, vendo tudo, porque Jesus é a verdade. Quem vê Jesus vê Deus, porque Ele é Deus. É isso que o texto está falando. Logo vê o Pai, vê o Espírito Santo. Tá bom? João 20, 22. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então esse texto também é utilizado pelos unicistas. Resposta apologética. O Senhor Jesus faz aqui uma doação preliminar do Espírito Santo, que era o símbolo da promessa e a garantia de que seria concretizada a vinda do Espírito Santo quando o Senhor fosse glorificado. Aí vem a referência, João 7,39, para você conferir. Em vinda, em seu total poder, não poderia anteceder de forma alguma a ascensão de Jesus e a sua glorificação. João 16,7. Porém, o Senhor Jesus quis mostrar que essa pessoa divina viria. Aí você pode ler na sua Bíblia de João 14, de 16 a 26, a promessa do Espírito Santo. Por isso, concedeu aos seus discípulos algo simbólico do poder que haviam de receber mais tarde em plena medida. Atos 2, quando Jesus voltou para o Pai, ele enviou o Espírito Santo, que desceu no dia de Pentecostes e continua com a igreja e vai continuar até o arrebatamento da igreja. Simples, tranquilo. Bem, outro texto. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Está vendo? Texto utilizado. Resposta de defesa. Neste versículo, a expressão Senhor se refere a Cristo, identificando o Espírito Santo com a mesma natureza e divindade de Jesus, e não que ele seja a mesma pessoa. Basta observar que no versículo seguinte, o apóstolo separa as pessoas. Vamos ver o versículo seguinte? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Está vendo que são pessoas distintas? Bem, vimos os textos mais utilizados pelos unicistas, logo pela Igreja Voz da Verdade. Agora nós vamos verificar algumas provas bíblicas de que Jesus não é o Pai. Olha que importante. Primeiro ponto. Em todo o tempo em que Jesus esteve na terra, o Pai esteve no céu. Agora eu preciso provar na Bíblia. Vamos para a palavra de Deus, a maior autoridade no assunto. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Está vendo? Então o Pai está no céu. Jesus falando. Então Jesus não pode ser o Pai. Vamos em frente. Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Está vendo? Jesus falando. Portanto, Jesus não pode ser o Pai, porque Jesus estava na terra. Entendeu?
O texto é claro, não precisa ser teólogo para entender esse texto. Vamos em frente? Jesus disse que confessaria os homens que o confessassem diante do Pai. Está vendo? Quer dizer, diante de outra pessoa, a pessoa do Pai. Então vamos ver. Mateus 10, 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Portanto, o texto é claro. Duas pessoas distintas, o Pai e o Filho. Está vendo? Não precisa ser teólogo para entender esse texto. Vamos em frente? Deus Pai é Pai de Jesus, e não Jesus é o Pai de si mesmo. E vamos ver a prova disso? Na Bíblia, Efésios, 1º capítulo, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Está vendo? Duas pessoas distintas, a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Segunda carta que João escreveu, verso 3. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Está vendo de novo? O texto é claro. Duas pessoas distintas, Jesus falando, a pessoa do Pai e a pessoa do Filho, não é? Ou melhor, João falando, inspirado pelo Espírito Santo, mostrando duas pessoas distintas, do Pai e do Filho. Vamos em frente? Jesus entregou seu Espírito a seu Pai e não a si próprio. Vamos para uma prova bíblica, importante mostrar na Bíblia. Lucas 23.46, capítulo 23, versículo 46. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Está vendo? Duas pessoas distintas, a pessoa do Filho e a pessoa do Pai. Jesus falando, o Filho falando. Jesus conhecia o Pai, mas não era o Pai. Vamos em frente? Vamos para a Bíblia. João, capítulo 10, versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, quem deu a vida pelas ovelhas? Jesus, não foi o Pai. Tá certo? Duas pessoas distintas. Jesus cita a lei sobre o testemunho de dois homens e faz analogia, ou seja, comparação entre ele e o Pai, como duas testemunhas. Vamos para a palavra? João, capítulo 8, versos 17 e 18. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Tá vendo? Se não fosse duas pessoas, não teria como Jesus fazer essa comparação, essa analogia. E de mim testifica também o Pai que me enviou. Duas pessoas de novo, duas pessoas distintas. Agora, algumas provas bíblicas de que o Espírito Santo não é Jesus, é uma outra pessoa. Portanto, definição de trindade. Nós cremos em um único Deus, mas nós encontramos na divindade três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Não são três deuses. Não, pode procurar em qualquer busca, em qualquer documentação, em qualquer livro. Definição de trindade, a crença em um único Deus. Mas encontramos, e eu mostrei na Bíblia, duas pessoas distintas. Falta a terceira, a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é um outro consolador procedente do Pai e do Filho. Preciso provar na Bíblia o que eu estou falando.
João 14,16. Se você tem uma Bíblia apologética, além de ler o texto, você pode ler o comentário que está no rodapé, tá bom? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Tá vendo? Ele vai pedir para o Pai. Não tem sentido se ele fosse o próprio Pai. Então ele vai pedir para uma outra pessoa. Para quem? Para o Pai. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Quer dizer, outra pessoa que vai ficar convosco para sempre. Está vendo a distinção? Aí nós já vemos 3 pessoas, mas vamos em frente. João 15:26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. Ele falará de mim. Está vendo? São pessoas distintas. Mas vamos em frente. O Filho pode ser blasfemado, e o pecador culpado disso encontra perdão. Mas, se o Espírito Santo for blasfemado, esta pessoa não encontra perdão. Isto prova haver 2 pessoas. Olha, o pecador pode até cometer uma blasfêmia, pecar contra Jesus. Agora, se pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Então é o que diz o texto de Mateus, capítulo 12, versos de 31 a 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou contra o Espírito, não será perdoada aos homens, que é o Espírito Santo. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Está vendo? Pessoas distintas. O texto é claro, não precisa ser teólogo, doutor em teologia. Sabendo ler e escrever, percebe que trata-se de pessoas distintas. O Espírito Santo não veio falar de si mesmo ou glorificar a si mesmo, mas sim glorificar a Jesus. Vamos ver na Bíblia? Olha, João 16, 13 e 14. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ora, se o Espírito Santo fosse Jesus, não teria sentido o texto é claro. São pessoas distintas, mas vamos em frente. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi a prova de que Jesus havia chegado ao céu, onde se assentou à destra de Deus Pai. Está vendo? Vamos ver, tem que provar na Bíblia. João 7,39. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ora, se o Espírito Santo fosse Jesus, não tem sentido esse texto. O texto é claro, pessoas distintas. Atos 2:36, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Está vendo? Pessoas distintas, a pessoa do Espírito Santo. Agora Jesus está à direita do Pai. Jesus afirmou, mesmo depois da ressurreição, que ele não era Espírito. Portanto, ele não podia ser nem o Pai, João 14:24 fala que o Pai é Espírito, nem o Espírito Santo. João 14:16, 17, 26, 15, 26. Só ler 16, 7 a 15. Pois estes são seres espirituais. Então vamos ver. Lucas 24:39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo.
apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Está vendo? Não pode ser o Pai é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Distinção muito clara é feita aí entre as 3 pessoas da Trindade. 3 pessoas, um único Deus. Tá? Então Mateus 28:19, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas distintas. Vamos em frente, segunda carta aos Coríntios 13:14. A bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Tá vendo? 3 pessoas distintas aí, amor de Deus, Pai no caso, é só uma questão de interpretação. Bem, conhecendo estes textos que são claríssimos, qualquer pessoa lendo entende. Aí tem a questão, saindo agora da Santíssima Trindade, que eu mostrei todos os textos utilizados pelos unicistas, pela Igreja Voz da Verdade, e interpretei os textos para vocês, estão todos aí no playlist, mostrei que ele não é o Pai, mostrei a natureza, mostrei tudo. O Espírito Santo agora tem uma outra doutrina que nós vamos estudar. A fórmula batismal e o significado do batismo. Tem 2 divergências aí que nós temos com os teólogos, com a teologia da Igreja Voz da Verdade. Bem, primeiro ponto, existe uma declaração, nós temos esse documento que foi dada pela liderança da Igreja Voz da Verdade, que diz o seguinte: aos que são batizados na igreja, cujo batismo é na tradição dos títulos, esses batismos são considerados válidos? Essa é a pergunta. E eles mesmos respondem. Resposta: são considerados com valor religioso, mas não têm valor bíblico algum. Aí citam Efésios 4 e 5. Pois é um tipo de batismo forjado pelo homem. Esta é a argumentação. O documento que nós temos, que foi feito pela liderança da Igreja Voz da Verdade. Bom, então vamos ver o que diz Efésios 4 e 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É verdade, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ocorre que, em Mateus 21:9, o Pai é chamado de Senhor, que no hebraico é Adonai. Veja que existe uma distinção na língua hebraica para Senhor. Quando é usado para Deus, só tem um Adonai. Só Deus recebe esse nome. E Adoni é para pronome pessoal, para tratar as pessoas. Nunca um judeu vai falar Adonai para um ser humano. Ele só fala para Deus. E ainda na sinagoga, nem na rua, eles falam esse nome, tá bom? Então, Adonai é um dos nomes específicos da divindade. Bem, é a multidão que ia adiante e a que seguia, clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, que vem em nome do Senhor. Aí é Adonai. Vamos em frente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Olha aí Adonai de novo. Né? Senhor ali foi no primeiro texto, foi usado para o Pai, aqui é usado para o Filho. E na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Aí o Espírito Santo está sendo chamado de Senhor. Mas só existe um Senhor. Por isso que eu disse, o nome Senhor, Adonai, é um dos nomes específicos da divindade. É usado tanto para o Pai, como para o Filho, como para o Espírito Santo, como foi provado nesses 3 textos. Bem, agora Mateus 28 e 19,
Olha o que Jesus diz no texto: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A pessoa deve ser batizada em nome das três pessoas da Santíssima Trindade, que é o único Senhor, porque Senhor é o nome da divindade, como eu mostrei. Como as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas são chamadas de Senhor, e só existe um Senhor, é mais uma prova da Santíssima Trindade. Nós cremos em um único Deus, em um único Senhor, em um único Adonai, mas encontramos na Trindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas distintas. Essa é a definição da doutrina da Trindade. Aí vem um outro argumento do movimento da igreja, da liderança da igreja após da verdade. Por que o batismo tradicional religioso não tem valor bíblico? Resposta: porque tal batismo não invoca o nome de Jesus. O nome de Jesus é omitido, não é para perdão e remissão de pecados. Aí eles vão citar Lucas 24 e 47, Colossenses 3 e 17. Vamos ver esses textos? Então, Lucas 24 e 47. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Bem, está falando de batismo, certo? Vamos para Colossenses 3,17. E, quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Está vendo? Que interessante. Tudo bem, fazer tudo. Claro, nós somos cristãos. Nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e obedecemos os ensinamentos de Cristo. Daí ser cristão. Bem, aí nós encontramos três falhas, três interpretações que nós não concordamos. E precisamos ver por que não concordamos com esses três pontos. Então, primeiro, o batismo não invoca o nome de Jesus. Então, esse é um ponto que nós vamos mostrar aqui. Segundo, o batismo para perdão e remissão dos pecados. Então, a igreja, após da verdade, a liderança ensina que batismo perdoa a pessoa, né? E é para a remissão dos pecados. Também não concordamos, mas eu vou mostrar na Bíblia por que não concordamos. E eles batizam invocando o nome do Pai, o nome do Filho e do Espírito Santo, que é Jesus. E aí, outro problema. Está falando que as três pessoas da Trindade, na verdade, são só títulos, mas é Jesus. Isso nós já discutimos quando aprendemos sobre o unicismo, eu mostrei os textos para vocês. Bem, ocorre que o texto que Jesus falou, registrado por Mateus 28, 19, diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Veja, é a maior autoridade, Jesus Cristo, 100% homem e 100% Deus. Foi quem disse isso. A diferença, por que nós usamos a fórmula batismal? Por que nós batizamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo? Disse que o grupo, segundo a nossa interpretação, erra pelo menos em três itens sobre essa questão. É o que nós entendemos, e eu vou mostrar por que nós achamos que está errado. O batismo não invoca o nome de Jesus. Esta é uma argumentação do grupo. O batismo nunca foi realizado em nome de Jesus apenas. Em Atos 2:38 se lê que a autoridade para ministrar o batismo fora dada por Jesus. E assim o batismo se realizava pela autoridade dele, na conformidade de Mateus 28:19. Então vamos ver o texto, Atos 2:38, é o texto alegado pela igreja, a voz da verdade. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo. Em nome, na autoridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o pastor, o líder, o reverendo, o bispo realiza um batismo, ele está fazendo aquilo na autoridade que foi dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi outro que deu essa autoridade. Todo mundo sabe que quando a pessoa está sendo batizada, é porque é uma ordem autorizada, determinada por Jesus. E como deve ser feito esse batismo? Aí sim, Mateus 28, 19. Porque quem recebeu essa autoridade, quem deu essa autoridade, foi Jesus. Jesus. E ele mesmo, a maior autoridade no assunto, 100% Deus e 100% homem. Jesus Cristo, nosso Senhor. Duas naturezas, uma só pessoa. Então ele ordenou. Mateus 28, 19. Portanto, ide, olha, Jesus falando, fazei discípulos de todas as nações. Está vendo? A autoridade vem de quem? De Jesus. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Foi Jesus que falou, não tem o que se discutir. Lá em Atos está falando, na autoridade de quem nós vamos batizar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, na autoridade de Jesus, foi ele que determinou, está aqui, a ordenança, tá bom? Segundo argumento, batismo para remissão, para perdão e remissão de pecados. Não, batismo não é isto. A Bíblia enfatiza a humanidade de Jesus. Nós podemos ler em João 1, verso 14, a primeira carta de João, capítulo 4, do versos 1 ao 3. Depois você confere aí com calma, mas ressaltando que é o sangue de Jesus que purifica de todo pecado. Aí vem João, primeira carta de João 1, 7 até a 9, Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Só conferir, e não a água de batismo. Crer em batismo regeneracional é fazer do batismo um sacramento como dogma da Igreja Católica. Não, o batismo não salva ninguém, não purifica ninguém do pecado. É o sangue de Jesus vertido lá na cruz, a vicariedade, a substituição, a morte de Jesus. O seu sangue vertido na cruz é que pagou a nossa culpa, substituiu a nossa culpa. Nós somos salvos porque ele pagou o preço da nossa redenção. Eu vou lançar rapidamente mão de uma analogia que eu sempre digo para os meus alunos do curso presencial. Eu tive o privilégio de servir o Exército Brasileiro. Eu sou da classe de 1961, eu nasci em 61. Então, quando eu completei lá meus 17, indo para os 18 anos, eu me inscrevi, como é obrigatório, e fui convocado a servir o quartel. A partir do dia que eu fui para o quartel, eu deixei de ser civil e passei a pertencer ao Exército Brasileiro. Eu fazia parte. Se eu cometesse algum delito e a polícia me pegasse naquele delito ou fosse acusado, a polícia tinha que me entregar para o Exército Brasileiro, porque eu pertencia ao Exército Brasileiro. Passei a pertencer a partir daquela data. Fiquei 1 ano e meio lá. Quando chegou no dia 25 de agosto, dia do soldado, aí teve o juramento. Os familiares, é uma reunião aberta, é muito bonita esta reunião, convidei amigos, minha mãe, meu pai, meus irmãos, e lá eu fiz um juramento de, se necessário, dar a minha vida pela pátria. É um juramento que eu fiz, mas eu já pertencia ao Exército Brasileiro, mas ali eu fiz uma confissão pública. Mesma coisa o batismo nas águas. Quando a pessoa aceita Jesus, ele já passa a pertencer à igreja, ao reino de Deus. Ele já é salvo, a pessoa já é salva. Por quê? Porque teve um encontro com Cristo, foi impactado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus foi revelada, é o processo da regeneração, a pessoa aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ela já é salva, mas depois ela é discipulada, e aí ao batismo, uma confissão pública. O batismo é público, chama os parentes, os amigos, ela funciona até como evangelização, e a pessoa ali confessa
que realmente é aquilo que quer, realmente aquilo foi o mais importante que aconteceu com ela, que ela se regenerou, que ela se converteu, que ela teve um encontro com Cristo, então ela quer fazer uma confissão pública, então ela passa pelo batismo. Mas antes de ser batizada, ela não era salva? Claro que era salva. Olha, exemplo, o ladrão que se arrependeu na cruz, ele foi salvo, embora não tenha sido batizado. Portanto, o batismo é apenas uma ordenança, uma confissão pública de que realmente nós queremos aquilo para o resto da nossa vida, que nós não negaremos a nossa fé. Tranquilo? Entendeu? Vamos em frente. Em Atos 10:44 lemos: E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Sabemos que o mundo não podia receber o batismo no Espírito Santo. Aí isso está em João 14:17. Olha, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita conosco e estará em vós. Então por que aquelas pessoas receberam o Espírito Santo se o mundo não pode receber? E elas não tinham ainda sido batizadas nas águas, porque a pessoa é salva antes do batismo. Quando ela tem um encontro com Cristo, o mundo não pode receber o Espírito Santo. A Bíblia diz na primeira carta que João escreveu, no capítulo 5, verso 19, o mundo jaz no maligno, mas você que teve um encontro com Cristo, ainda que você ainda não tenha sido batizado, mas você já é salvo, porque para entender que Jesus é Deus, para adorá-lo, precisa da revelação do Espírito Santo. Nós somos salvos. Ele pagou o preço da nossa redenção. Ele substituiu o pecado, os pecados que nós cometemos no passado, no presente e que ainda vamos cometer. Ele já pagou o preço. Portanto, somos livres, porque Jesus nos resgatou. Então, o batismo é uma ordenança, mas não salva, não regenera. Tá bom? Bem, como poderia, então, os ouvintes da casa de Cornélio receber o batismo com o Espírito Santo se não fossem salvos por não terem sido batizados nas águas? Batismo nas águas é uma ordenança para as pessoas salvas e não para serem salvas. Isso pode ser confirmado em Atos 10:48. E terceiro, para fechar a aula, eles batizavam invocando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Jesus. Olha, aí muitas aulas explicando que nós cremos em 3 pessoas distintas. Jesus não é o Pai, e nem o Pai é Jesus, o Filho ou o Espírito Santo, e nem o Espírito Santo é Jesus, e nem o Pai. São 3 pessoas distintas. Isto foi mostrado durante as aulas com clareza. Se você perdeu as aulas, só conferir. Só conferir. Concluindo o assunto deste grupo religioso, são estas 2 doutrinas que eu resolvi abordar. A mais importante, a Santíssima Trindade, e a questão da fórmula batismal. Se você quiser aprofundar, quiser um material completo, você encontra nesta coleção Série Apologética, publicada pela nossa instituição, que há mais de 30 anos vem ajudando a igreja brasileira no combate às seitas heresias. Então esse trabalho... nós temos aqui 6 volumes, 5 temas em cada volume. Aqui nós tratamos das testemunhas de Jeová, sempre de maneira educada, com clareza, mostrando quem fundou o movimento, a história do movimento, ou quem ensina o movimento, e comparando com a palavra de Deus. Isso também é feito com os adventistas, com o movimento, com a Igreja Voz da Verdade, com o budismo, com o hinduísmo, todos os grupos religiosos, o espiritismo, sempre o mesmo procedimento. Quem fundou o movimento, a história do movimento, o que ensina o movimento
e comparando com a palavra de Deus. Se você quiser adquirir esse material, só acessar o nosso site, o www.icp.com.br. Se você ainda não é inscrito no canal, dá um toque aí na inscrição e no sininho, assim quando eu subir a aula você é avisado. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.